gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje de boné, tá? Hoje eu tô a fim de usar boné. Para nossa aula de português, onde nós vamos falar sobre poema visual. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Bom, mas o que é um poema visual, Prof. Carol? Poema visual é uma forma de expressão artística que costuma combinar elementos como palavras, frases, para comunicar visualmente uma ideia ou um sentimento. É um poema artístico escrito fazendo desenhos. Então, você vai escrever o poema fazendo um desenho, certo? Como, por exemplo, lá na página 50, vocês têm um poema aqui, ó, numa bicicleta. Então, é um poema que tá falando sobre, com certeza, sobre uma bicicleta, sobre alguma coisa que a bicicleta traz pra gente, sobre algum sentimento que a bicicleta traz pra gente. E ele foi escrevendo e fazendo o desenho de uma bicicleta. Bom, então vocês sabem que as bicicletas, elas não poluem o meio ambiente. Tem pessoas que andam de bicicleta para praticar exercícios, tem pessoas que andam de bicicleta por causa da saúde, mas tem pessoas que andam de bicicleta que usam a bicicleta como forma de deslocamento para não ter um carro ou por não ter condições de ter um carro, mas também pensando no bem que ela faz para a saúde e no bem que ela faz para o meio ambiente, né? Porque assim a bicicleta não polui o meio ambiente e faz bem para a saúde. Então a bicicleta é show de bola. Vamos ler o poema agora. Então, tanto para escrever quanto para ler, a gente sempre vai começar a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então vamos lá. Primeiro, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, mente, coração, almejo a liberdade, percorro assim a cidade. Enquanto pedalo, umbigo delirante, vontade circulante. Energia, roda, 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 roda. Então, este é o poema que está falando sobre a bicicleta, né? Sobre as sensações que a pessoa que escreveu o poema sente quando ela anda de bicicleta. Então, agora, né, a número 2 era pra gente ler o poema. Vamos para a número 3. As palavras do texto formam a imagem de qual meio de transporte? Número 4. O que mais lhe chamou a atenção neste texto? Número 5. Que outro título você escolheria para dar a este texto? Esse texto aqui, ele tem o título de bicicleta. Que outro título que vocês dariam para esse poema? O número 6. O texto lido é um conto, uma letra de canção, um poema visual ou uma receita? Opa, meu boné. Número 7. Algumas palavras do texto apresentam rimas. Quais são elas? Quais rimas que apresenta? A Prof. Carol vai dar uma dica de duas rimas que acontecem. Delirante e circulante é uma, dei uma dica. Qual outra? Tem mais uma rima que faz, tem mais duas palavras que formam uma rima. Quais são essas duas palavras? Número 8. A seguir, aqui embaixo, no número 8. Relacione cada trecho do poema à parte que ele representa na bicicleta. Então, a letra A, que roda, 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 roda. Aqui tá, que roda, 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 mas que parte da bicicleta que é esse que tá falando que roda, roda? Vocês vão ligar, por exemplo, a letra A, a parte do texto que tá na bicicleta. Coração, vamos lá na palavra coração. Tem aqui coração, que parte da bicicleta é esse? Vão lá e vão assinalar. Tem letra C, energia, e letra D, mente. Virando a página. Nós vamos para número 10, onde tem outro texto. Minha bicicleta, aqui na página da número 10, na página 53. Tlim, tlim, tlim. Ando de bicicleta, sinto que sou grande e não sou careta. Tlim, tlim, tlim. Ando pelas ruas, ando pelo parque, na minha bicicleta vou fazendo arte. Tlim, tlim, tlim. Um cachorro late, eu avanço rápido, pedalo e quando acelero, sinto-me um herói. Tlim, 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 tlim. Nada é melhor que ser um ciclista. Sou um esportista, eu sou o maior. Então, este é o texto da número 10, virando a página.
Número 11. O texto da página anterior, ele também é um poema. De acordo com os seus conhecimentos, preencha os quadrinhos com as informações corretas. O poema Minha Bicicleta tem quantos versos e quantas estrofes? Lembre-se, versos são como se fossem as linhas, quantas linhas? E estrofes são como se fossem os parágrafos em um texto corrido. Então, quantos parágrafos, estrofes e quantas linhas, versos tem? Número 12. O primeiro verso de cada estrofe indica. O que indica o tlim, tlim, tlim? As badaladas de um sino, o som de uma buzina, uma canção de aventura ou uma campainha de porta. Número 13. Com base no texto lido, faça o que se pede. Letra A. A bicicleta ela anda em alta ou em baixa velocidade? Letra B. Identifique e circule no poema os versos que justifiquem sua resposta no item anterior. Então, se ela anda em alta velocidade, como que você sabe que ela anda em alta velocidade no texto? E se ela anda em baixa velocidade, como que você sabe que ela anda em baixa velocidade? Então, vocês vão, na letra B, vocês vão circular no texto o que indica essa resposta de vocês, tá? Número 14. Podemos dizer que o personagem do poema é um atleta? Que outra palavra é usada para expor essa mesma ideia? Voltem lá no texto que ele falou bem assim, ó, no finalzinho. Nada é melhor que ser um ciclista, sou um esportista, eu sou o maior. A palavra que a gente consegue saber que ele é um atleta, né? Ali na número 14 vocês vão colocar. E na número 15, que tem o quadro, vocês vão comparar o poema Minha Bicicleta com o poema visual lido no começo da sessão e responder as perguntas a seguir. Quanto à forma, quais são as semelhanças e as diferenças entre os textos? Assinale as respostas na tabela a seguir. Então, vocês vão assinalar o que cada poema fala. Então, por exemplo, qual poema tem estrofes? O poema da bicicleta ou o poema da minha bicicleta? Tem o poema da bicicleta de Leonel, que é o desenhado, e o poema da minha bicicleta de Isabel. Qual deles tem estrofes? Qual poema tem rimas? Qual poema forma uma imagem com as palavras? Qual poema não depende da imagem para existir? Qual poema fala sobre um meio de transporte? E qual poema tem um único sentido de leitura? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, vocês vai ter, acho que umas duas perguntinhas que vão ser semelhantes, que vocês vão ter que fazer os X nos dois poemas, tá? E os outros vocês vão ter que ver qual que tem e qual que não tem. Letra B. O que acontece no poema Minha Bicicleta? Descreva com suas palavras. O que vocês acham que acontece? Acontece um passeio pelas ruas, né? Ou por outro lugar. O que mais que acontece? Para finalizar, agora vocês vão fazer o poema visual de vocês. Na número 16 aqui, ó. Eu quero ver o segundo ano fazendo o poema visual deles. Vocês vão ter que fazer um poema com o tema Vida no Trânsito, para ajudar a divulgar uma campanha do movimento Maio Amarelo que apareceu aqui nesse box de Você Sabia. Vocês vão ter que, na letra A, em uma folha avulsa, vocês podem primeiro fazer um texto, um poema visual para teste, né? Para vocês não fazerem direto aqui e acabar errando. Então, vocês podem fazer primeiro numa folha separada. Na letra B, você vai você vai pensar o que vai ser escrito, qual será o texto que você vai colocar nesse poema. Sendo uma folha sulfite, um poema teste. Vocês podem primeiro bolar o poema. Eu quero falar sobre para ter cuidado no trânsito, ou eu posso falar sobre sobre o tanto de acidente que acontece, sobre... Vocês escolhem. A Prof. Carol fez um visual aqui, que a Prof. Carol desenhou um semáforo, ó. E eu coloquei, por exemplo, dirija com cuidado, seja cuidadoso, vida no trânsito,
Pare, atenção, atenção, siga. Eu fiz um semáforo. Vocês podem fazer, por exemplo, um desenho como se fosse a faixa de pedestres. Vocês podem fazer como se fosse um carro. Vocês podem fazer como se fosse uma placa de pare e desenhar, fazer o poema desenhando. Lembre-se, vocês vão fazer o poema em alguma folha separada. Já bolaram o poema, vocês vão jogar esse poema no desenho. Pode ser o desenho que vocês quiserem. Pode ser o desenho, como a Prof. Carol falou, da faixa de pedestre, do sinaleiro, da placa de trânsito, como vocês quiserem, tá? Formulem o poema primeiro, depois joguem no desenho e fazem o desenho final para ver como vai ficar, que eu acho que vai ficar muito legal. E a Prof. Carol quer uma foto desse poema, porque eu sei que o segundo ano é muito criativo e vai ficar muito legal. Pensem primeiro nas frases que vocês vão colocar neste poema e depois desenhem e caprichem. Usem a imaginação, hein? Eu sei que vocês conseguem. Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana e até segunda.